Boa noite a todos. Hoje estamos aqui com o Daniel Gobato, nosso convidado. Hoje a palestra vai ser sobre segurança em máquinas e equipamentos na construção civil. Eu vou falar um pouquinho sobre o currículo dele. Daniel Gobato, autor do livro Higiene e Segurança do Trabalho, uma abordagem prática e objetiva, organizador e autor da obra Gestão de Segurança do Trabalho, aspectos organizacionais, ferramentas e responsabilidades no contexto atual. Engenheiro de Segurança do Trabalho pela Escola Politécnica da USP, mestre em Engenharia Urbana, UFS-CAR, engenheiro de Segurança do Trabalho, Escola Politécnica da USP, especialista em geoprocessamento de dados e geoprocessamento ambiental na UFS-CAR, engenheiro de produção Uniária, atuou como docente dos cursos de técnico em segurança no trabalho do SENAC, técnico em administração no SENAC, em Rio Claro, além de ministrar aulas no curso de pós-graduação em ergonomia no SENAC, em Ribeirão Preto. E no curso de MBA em Engenharia e Gestão de Manufatura e Manutenção no Unisal, Campinas. Atuou também por 4 anos na área de Engenharia de Segurança do Trabalho da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos. Atua como professor de graduação na Unicep, em Porto Ferreira, desde 2017, nas disciplinas de Planejamento e Controle de Produção, Higiene e Segurança do Trabalho, Ergonomia, Planejamento e Desenvolvimento do Produto, Logística e Administração da Produção também, Manutenção, Automação Industrial, Simulação e Projeto de Instalação Industriais. Tem experiência também na área de engenharia de produção, engenharia de segurança do trabalho, com ênfase em gestão de SST, atuando também na área de segurança em máquinas e equipamentos, a NBR 12, além do PCP, logística, TI e administração da produção. Membro do conselho editorial da revista Janus, ISSN 1984, 7.998. Então, a gente está aí com o nosso convidado Daniel. Antes de começar, pessoal, eu gostaria que todos fechassem a câmera, né, para não estar oscilando, também o áudio, por favor. De acordo com o que estiver tendo dúvidas, podem estar colocando tanto no chat, levantando a mão também. E aí, no final, eu posso estar passando para o Daniel. De acordo com o Daniel for fluindo com a palestra, ele pode abrir para vocês falarem. Aí vamos seguir uma ordem para ficar de maneira organizada. Ao final da palestra, eu vou liberar um forms, né, que o Rafael criou para nós, onde vocês vão preencher, e aí vai dar o direito ao certificado de 1 hora. É com você, Daniel. Boa noite, pessoal. Primeiro, queria agradecer o convite aí, a disponibilização da palestra. É muito bacana trocar ideia com vocês. E, assim, só queria pedir uma coisa aí, só não quero ir contra o que a Fernanda falou, só que assim, ó, gente, se vocês tiverem dúvida, por favor, fiquem à vontade para me interromper e trocar ideia comigo, tá? A via de mão dupla é muito mais gostosa para o palestrante do que simplesmente eu ficar falando aqui, que, sério, é chato, e assim, ó, o bom da palestra EAD é que a gente consegue conversar com um monte de gente do monte de lugar. Mas, assim, acho que a pandemia me traumatizou. Ficar falando para frente do computador é uma desgraça. Tá? Então, se alguém quiser conversar comigo, por favor, fique à vontade, tá? Eu sou muito tranquilo quanto a isso, beleza? Bom, dando continuidade aí, a gente vai falar um pouquinho sobre segurança em máquinas e equipamentos na construção civil, que foi o tema pedido aí, tá? Eu deixo sempre um slide para falar um pouquinho da minha apresentação para vocês. Também agradeço aí a Fernanda que leu o meu resumo, tá? Eu sou engenheiro de produção pela Uniara, comecei atuando nessa área, trabalhei inicialmente dentro da Volkswagen do Brasil, trabalhando com a parte de PCP e logística, tá?
Depois eu fui fazer mestrado dentro da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, na área de construção civil. Trabalhei com a parte de diagnóstico de resíduos de construção civil e ferramentas de qualidade na construção. Ao mesmo tempo, eu fui estudar a pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, que era uma vontade minha, uma área que eu curto muito. Tá? Sou até suspeito, escrevi 2 livros aí sobre a área, eu gosto muito dessa área. É um curso que, assim, abre muito leque de atuação para o profissional de engenharia. Se vocês quiserem conversar sobre isso ainda dentro da palestra, podemos trocar uma ideia. Dou aula para graduação e pós-graduação para as engenharias, tá? Tanto engenharia civil, quanto elétrica, quanto produção, e pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. E sou consultor de dia, dizem que, né, quem é professor não trabalha, mas você só dá aula. Né? É a pergunta famosa que o professor escuta, você só dá aula? Não, eu não tenho que preparar a aula em casa, não tenho prova para corrigir. Então, como se não bastasse isso, eu sou empresário da área, sou assessor e consultor de gestão de segurança do trabalho e sou especialista em segurança em máquinas, que é uma área dentro da engenharia de segurança. E, curiosamente, aí, acho que vocês chegaram até mim, não sei quem sabe, porque eu presto serviços para a empresa que o Felipe, o Gleidson Felipe, trabalha, e ele me convidou para a palestra. Tá? Então, só para vocês entenderem aí o tamanho da volta que eu dei para chegar aqui. Tá bom? Bom, gente, rapidamente aí eu perguntei um pouquinho para o Rafael, né? E eu queria saber um pouquinho da formação de vocês. Se eu estiver errado, vocês me corrijam aí. Parece que a maioria ou todos vocês são da área de engenharia civil, estão se formando em engenharia civil, né? E até o próprio Rafael sinalizou que ele é técnico de segurança do trabalho. Não sei se existem mais pessoas aí que também são da área de segurança. Se alguém pudesse manifestar, é legal, porque a gente vai entrar numa área que tem um pouquinho mais a ver e talvez, assim, eu vou chover um pouquinho no molhado para os técnicos de segurança. Peço desculpas por isso. Boa noite, pessoal. Oi, desculpa. Mas aí, assim, eu vou chover um pouquinho no molhado para os técnicos, mas eu vou precisar nivelar todo mundo para a gente ter o mesmo nível de papo. Então, se tiver mais gente que é técnico aí, só se manifesta, fala um oi aí para saber, beleza? Para a gente poder bater um papo, tranquilo? Bom, gente, vocês me pediram aí uma palestra de segurança no trabalho e construção civil, né? E aí, assim, eu queria trazer desde o começo, né? Porque, assim, boa parte da nossa questão de segurança vem da interação do homem com ferramentas, tá? E é bem isso que, principalmente nós da área de engenharia de segurança ou técnico de segurança, olha, o que ele está fazendo, qual é a tarefa dele e qual é o risco que ele está correndo. Então, eu tentei pegar uma imagem aí, né, de uma época de como as pessoas, por exemplo, podiam trabalhar com madeira, podiam entalhar madeira, entre outras coisas, antigamente, né, com alguns tipos de serra diferente, uma serra de arco, né, ou um formão e um martelo. E, assim, a gente entende que isso cai muito na questão artesanal, né, onde era feito um de cada vez. E, ainda assim, nessa questão, tem uma coisa que a engenharia civil, ela é bem discrepante, por exemplo, da engenharia de produção. Isso é legal, porque, assim, na minha vida profissional hoje, tem dia que eu começo a semana dentro de uma grande obra, que a gente está acompanhando a fiscalização, aí na terça-feira eu vou para dentro de uma indústria metalmecânica. E essa diferença é muito bacana, porque, assim, né, o risco da construção civil, normalmente, ele é muito dinâmico. Diferente de qualquer outra área que eu tenho, como, por exemplo, se eu vou para uma metalmecânica, uma produtora de veículos, alguma coisa, uma montadora de aeronaves, ali os riscos mapeados, normalmente, eles permanecem sempre iguais, tá? A não ser que eu mude, por exemplo, um layout, a não ser que eu mude alguma coisa. E uma observação. Se eu falar alguma coisa e alguém não entender, por favor, me interrompa. Não saia daqui com dúvidas para a gente poder trocar ideia. É muito importante, tá? Mas na construção civil, eu começo de manhã com o pessoal trabalhando num piso solo, e aí às 10 da manhã chega lá uma pessoa da pintura que monta um andaime, e ele já está a 2 metros do solo, aí ele vai mudar, ele vai começar a trabalhar literalmente em cima do telhado, e assim, o risco na construção civil, nessa interação da construção civil, é completamente diferente do risco, por exemplo, numa indústria propriamente dita.
tá? Numa indústria metal-mecânica, numa indústria têxtil, numa indústria química. E muito desse risco vai realmente da interação com as ferramentas ou então, né, com os equipamentos que a gente pode se deparar na construção civil, principalmente vocês que são aí futuros engenheiros civis, com bastante coisa. Eu não sei quantos de vocês vão para campo, quantos vão ficar na área de projeto, mas quem for principalmente aí para dentro das obras vão se deparar com esse tipo de situação, tá? Então, agora, fazendo uma longa viagem no tempo e trazendo para os dias de hoje, a gente tem diversos equipamentos hoje na construção civil, com o qual não diria vocês futuramente vão interagir como engenheiros, mas vai estar lá do seu lado, e vocês futuramente como engenheiro de uma obra e responsável técnico, que é uma palavrinha muito bonitinha, ela tem um peso gigantesco, tá? Que pode resultar tanto em muito mérito como em algema nas mãos e nos braços, né? Vocês vão interagir. Então, gruas, elevadores, a bendita serra circular, né? Que sempre é uma maravilha dentro da obra. Tenho foto de uma para mostrar, mas é sempre assim uma serra muito bem feita, muito bem adequada. Ela está sempre aberta e pronta para arrancar uns dedinhos, né? O guincho, aquele guincho que o cara usa por mais de 10 anos e o cabo de aço continua sendo o mesmo, e quando está içando, alguém fica lá embaixo olhando para ver se vai cair na cabeça ou não. Tá? Mas a gente vai falar um pouquinho também sobre comportamento na obra, porque assim, toda vez que a gente fala de segurança, tem uma coisa muito interessante. Não é só a avaliação do equipamento, né? E aí eu acho que um dos colegas de vocês estava falando um pouco aí sobre excelência. A gente tem uma questão que eu vou puxar aqui para dentro, que também é importante, que é assim, né? Por mais que você se forme engenheiro civil, que você vá cuidar de obras, de edificações, de estruturas metálicas, do que for, antes disso, para isso aí, vocês vão lidar com pessoas. Não tem jeito, tá? Mas eu vou ficar no escritório. Beleza, você pode até ficar no escritório, apertar o botão da cafeteira e ligar o computador, mas você também vai lidar com pessoas. Então, para isso começar a sair, para qualquer coisa, um resultado da engenharia civil sair, por mais que, mas eu estudei para fazer conta, para fazer projeto, legal, mas você vai lidar com pessoas. Para quem for para dentro de um canteiro de obra, para quem já vai para o canteiro de obra, muito mais difícil do que, sei lá, pedir insumo, pedir concreto, pedir cimento para fazer concreto, alguma coisa, é lidar com pessoas. Eu acho que o desafio não é só a parte técnica e de segurança, mas tem um desafio que é muito mais psicológico da relação com pessoas. É muito mais difícil, porque é a partir dessas pessoas que você começa a construir uma cultura de segurança em qualquer lugar. E trabalhar com cultura de segurança como eu trabalho não é uma coisa fácil, é um trabalho de formiguinha que você faz um pouquinho por dia. Tem dia que você volta chutando pedrinha para casa, porque tudo que você fez foi por água abaixo, numa ação de uma pessoa. E assim, a gente tem que lembrar que o canteiro de obra é um lugar que, infelizmente, ele é formado por pessoas desprovidas de uma boa educação. São normalmente pessoas mais, se me permitem, mais broncas, mais brutas, né, que não tiveram tanta condição de estudar. E muitas vezes você vai chamar a atenção de uma pessoa, eu trabalho com fiscalização de obra, você fala assim, amigo, por favor, põe o capacete. E ele olha para você numa simplicidade muitas vezes, mas ele fala assim, não, porque eu não sou menininha para usar capacete. Porque perante ali aquela equipe de obra, né, existe uma certa cultura que fala o seguinte, quem usa EPI, né, quem está querendo se proteger, fazer alguma coisa, acaba sendo discriminado. Isso acontece também na construção civil, tá? Bom, então, gente, fazendo um pouquinho mais de evolução, porque isso são ferramentas, vamos dizer aí, que já estão no mercado há um bom tempo, tá? Mas a gente tem outras que são usadas hoje, desde robôs para construção, drones, tá? E até a impressora 3D, que já vi vários vídeos aí de impressão de casas em 3D, e por um lado, né, assim, puxando para o lado da engenharia de produção e da manufatura enxuta, ela é ótima. Também para a área de segurança ela é muito boa, porque ela reduz um monte de risco, mas, por outro, né, para a questão social,
ela gera um monte de desemprego, né? Que é uma outra condição aí que a gente precisa também lembrar. Então, existe muito disso, tá? Então, fiz uma pequena linha do tempo aí entre tecnologias bem antigas, as mais tradicionais e alguma coisa um pouquinho mais avançada para a gente começar a conversar. E aí eu pego aí, eu trago algumas coisas para vocês com relação a informações. Fazendo uma pesquisa na revista Proteção, eu encontrei que máquinas e equipamentos estão vinculados a aproximadamente 50% do total de acidentes típicos. Todo mundo sabe o que é um acidente típico e por que a gente chama de acidente típico? Não saberia dizer. Não Talvez saberia. um acidente mais direto, não sei. Não, Ou Ana, mais é o seguinte, assim, ó, sei. no mundo da segurança, a gente tem basicamente dois tipos de acidente. Tá? Um que a gente fala que é o acidente de trabalho ou acidente típico, como a gente trata, e tem um outro que a gente trata como acidente de trajeto. Tá? Então, o que acontece? Você está trabalhando aí, você se formou, está trabalhando para uma construtora, pela manhã você pega seu carro, vai trabalhar e, por algum motivo, você sofre um acidente no trajeto para a construtora. Dentro do mundo de segurança, isso é considerado um acidente de trajeto. O Brasil é um dos poucos países, se não o único do mundo, que considera isso um acidente de trabalho, tá? Mais especificamente, acidente de trajeto. O acidente típico ou acidente, né, o acidente de trabalho é o que o funcionário está usando, por exemplo, a betoneira, está usando o guincho, está usando alguma coisa e, por algum motivo, sofreu um acidente. Tá? E por mais que eu esteja aqui para falar de segurança em máquinas, não vinculem essa segurança em máquinas simplesmente por acidentes como ser prensado na máquina, ou alguma coisa se cair sobre ele. Uma descarga elétrica ocorrida pela máquina também é um acidente vinculado à máquina e é mais comum do que vocês imaginam. Tá? Ficou claro? Sim. Beleza? Então tá bom. É assim, ó. O segundo dicionário ROAS, que é um dicionário que eu uso bastante, tem alguns outros aqui, ele enfatiza que é o seguinte: acidente típico são todos os acidentes que ocorrem no desenvolvimento das atividades laborais, no ambiente de trabalho ou serviço deste, durante a jornada de trabalho, quando estiver na disposição do trabalho. Ou seja, a partir do momento que você entra na jornada de trabalho e se dispõe a estar trabalhando até o final, você está passivo ou ativo de acidentes. Seria Perfeito. isso. Então, beleza. Tá? Vamos dizer assim, é todo tipo de acidente que não é o de trajeto. Uhum. A partir do momento que você está dentro da empresa, apto a trabalhar. Tá? Muito bem. E aqui algumas informações também, ó. A gente tem que olhar também, muitas vezes, talvez nem todos tenham essa visão e ninguém pode obrigar vocês a ter, porque se vocês não têm algum tipo de formação na área de segurança, muitas vezes vocês não entendem o que está por trás e como funciona, muitas vezes, o INSS. Tá? Basicamente, ali é uma seguradora, como uma que assegura um carro, como que assegura alguma coisa, e quando você fica doente, é ele que paga. Então, você imagina aí, né, o custo da quantidade de acidentes do trabalho que a gente tem, tá? O quanto que se custeia. Então, para o Brasil, isso é uma fonte de 2011, o custo de acidentes e doenças do trabalho chega a 71 bilhões por ano. Tá? Mais ou menos 9%, já deve ter superado pela data da folha salarial do país. Imagina você gastar 10% de salário pura e simplesmente com acidente de trabalho. Tá? Da ordem de 800 bilhões. Então, o cálculo é de um sociólogo aí, o Pastore, um cara muito famoso, tá? Professor de Relações do Trabalho na Universidade de São Paulo, na USP. Esse cara é muito famoso nessa questão aí de cálculos, tá? Então, é muito bacana tudo que ele traz de informação aí, o Pastore,
com essas informações. Então, imagina só, e assim, ó, vocês estão indo para uma área, quem está aí na boca do gol já para se formar como engenheiro civil, vocês estão indo para uma área que mata tanto quanto o tráfico de drogas, ou mais, tá? Infelizmente, no nosso país, a construção civil é campeã, mas assim, é campeã disparada. Dá para pedir música no Fantástico em termos de acidente do trabalho e óbito por conta de acidente do trabalho. Tá? A gente tem estatísticas muito recentes aí que declaram isso. Nada ganha da construção civil em número de acidentes. Tem alguém com o microfone aberto que quer fazer alguma pergunta? Davi, é você? À vontade. Me perdoa, eu tinha feito a pergunta é que eu estou com duas telas. Deixando aberto. Fica tranquilo, eu estou com duas telas, eu vi que estava aberto, eu achei que você queria falar e eu estava falando, desculpe. Tá? Fica tranquilo. Então, gente, assim, ó, por mais que a gente tenha boas construtoras com boas práticas, a gente precisa lembrar que do outro lado a gente tem também aquelas pequenas obras, aquelas pequenas reformas que nem sempre seguem isso. Então, a gente tem os dois lados. Além também dos terceiros que vão para dentro de obras e somam esses acidentes, né? Um dos pontos que tem muito problema com acidente de trabalho, vou relacionar alguns. Queda do trabalho em altura, subiu no andaime, o andaime não está escorado. Eu não estou nem entrando ainda na segurança em máquinas, tá? Mas eu estou falando por causa dessa estatística. Então, queda por conta de trabalho em altura. Ah, mas ele estava de cinto, tava? Onde que ele prendeu o cinto? No andaime. O andaime estava preso aonde? Em lugar nenhum. Quando ele caiu, o andaime caiu em cima dele e matou ele. É bem isso mesmo, tá? Eu tenho também problemas com instalação de calhas, e esses problemas são graves, porque o cara sobe lá com a calha e esquece que perto do telhado que ele está tem fiação elétrica exposta. A hora que ele vai manobrar a calha, virar um pouquinho, ele encosta, leva um choque. E, normalmente, ele já subiu de Havaiana, ele está de camiseta cavada e boné para trás, e aí ele cai. Se ele não morre do choque, ele morre da queda. Tá? Basicamente, assim, dois exemplos simples, mas rotineiros na construção civil. Beleza? E aí a gente passa um pouquinho para a realidade da NR12, tá? Nesse contexto aí. Então, o que acontece, gente? Então, para tentar trazer todo mundo para a situação, todo mundo se sente à vontade quando eu falo NR12, segurança em máquinas, ou tem gente que não entende muito, nunca ouviu falar, não sabe o que é? Como que tá essa galera que está aqui comigo? Eu preciso saber para ver o quanto que eu explico, o quanto que eu aprofundo para vocês, para nivelar vocês, por gentileza. Oi, Daniel, Ana aqui. Oi, Ana. Eu sou cipeira na empresa que eu trabalho. Legal. Então, NR12 para mim já é um pouco mais familiar, assim. Claro que é uma indústria metalmecânica, a gente produz peças, legal. né? Outros tipos de máquinas, é bem diferente de construção civil, né? Mas um pouquinho assim a gente entende de NR12, de adequação de máquinas e equipamentos, né? Perfeito, Ana. Tomando a liberdade de pegar sua fala aí, outro tipo de máquina a gente entende. É uma coisa muito legal, porque é o seguinte, ó, a norma vale para todos os equipamentos dentro do Brasil. Tá? A norma é geográfica e é a mesma norma que manda em tudo. Então, assim, por mais que dentro da construção eu tenha lá a betoneira e dentro de uma metalmecânica eu tenho uma prensa. A norma fala sobre as duas, ela que decide o que vai fazer com cada uma, tá? É a mesma norma, beleza? Bom, gente, a Ana se manifestou, ninguém mais se manifestou. Vou falar um pouquinho da Daniel. norma. Oi. Eu queria me manifestar também. Por favor. Aproveitar o ensejo aí da Ana. No comecinho lá da palestra, na hora que você começou, você fez uma abordagem sobre o canteiro de obra, né? E tem algo que eu concordo com você, que é o nível de cultura. O nível de cultura, ele é polissêmico. Polissêmico quer dizer, cada um pensa de uma forma, existe extremamente pensamentos diferentes, né? Sim. E também existe a forma de abordagem. Eu vi que você chegou e também falou,
é necessário usar capacete, né? Eu muitas vezes eu chego em obra, eu costumo dizer, eu não sou supervisor de obra, mas eu inspeciono obras de construtoras, e muitas vezes eu vejo as pessoas sem EPIs, etc., né? E eu nunca chego a dar uma abordagem direto. Até para entender quem é a pessoa, conversar, né? Às vezes, não é nem culpa da pessoa, às vezes é culpa da construtora que não forneceu material para ele, EPIs, etc. Então, eu costumo, amigo, tudo bom? Bom dia, né? E aí, como é que tá a obra? Tá legal? Beleza? Vamos, já tomou uma água? Não, já tomou um café? Não, já sim. E uma água? Já tomou? Não, água não tomei ainda. Então, vamos tomar? Por quê? Porque ele tá sem EPI. Eu chamo ele para tomar um café comigo ou uma água. Vamos tomar água aqui comigo. Como é que tá a obra aí? Como é que você tá? Quanto tempo você trabalha? Quem que é o seu chefe? Então, eu tento ouvir a pessoa para depois, primeiro tem que entender a situação, né? Aham. E aí eu questiono se ele recebeu o EPI. A maior parte não recebe. E é quarteirizado, terceirizado. Só como é pai de família, né? Tem família por trás, eu não peço para sair da obra. Eu falo, ó, pede para o seu chefe me ligar. Fala que o Davi esteve aqui e precisa falar com ele em caráter de urgência. Uhum. E aí dá mais ou menos uma meia hora, chega todos os EPIs lá. Porque se eu for abordar a pessoa no seco, aí eu entro nesse nível de cultura. A gente tem que usar uma linguagem vernácula, Sim, né? sim, Por exemplo, sim. você é muito técnico no que você faz. Eu também sou bastante técnico. Então, talvez o nível de cultura dele, talvez, não que seja inferior demais, mas também não chega a entender essa criticidade que a Sim. vida dele que está em jogo. Eu quero que a construtora se lasque, né? Eu sempre falo, ó, eu não estou muito preocupado com essa empresa, estou preocupado com a sua vida, né? E, bom, enfim, aí eu entro com abordagem que é Sim, às necessário. vezes chega, ó, amigão, Eu quero sempre que você entro encontre com a seu filho em questão. casa bem, né? Você pode, ó, quero que você encontre bem seu filho hoje à tarde, hoje no final do turno, né? Eu sempre entro com uma sugestão. E nunca, Uhum. ó, você precisa, eu sempre falo, ó, sugestão, né? É importante usar capacete. Uhum. Aí que eu vou. Muitas vezes eles passam a situação, a empresa não mandou. Fala, não, tudo bem, beleza. Era isso que eu precisava ouvir. Uhum. Legal, agradeço aí, bem colocada aí a sua fala. Valeu, viu? Bem bacana. Então, gente, trazendo um pouquinho agora para a área de segurança em máquinas, que é uma área que eu atuo, tá? A NR12, né, a norma regulamentadora 12, e aí eu já queria deixar uma outra pergunta antes de avançar. Todo mundo sabe o que é uma norma regulamentadora e o que é, por exemplo, uma NBR, uma norma brasileira registrada, e qual a diferença entre as duas? Vocês, como engenheiros civis, logo mais, vocês vão ter contato aí com várias normas ABNT, porque existem normas ABNT, por exemplo, até para mistura de cimento, para chegar a algum tipo de concreto. Existe norma ABNT para inclinação de rampa e acessibilidade. Existe NR. Vocês sabem a diferença entre as duas? Estou ouvindo até o grilo aqui fora, mas não estou ouvindo ninguém. A NBR, ela trata de. É uma norma regulamentadora. Uma norma E aí, regulamentada. Desculpa. a NBR. Norma brasileira ABNT, registrada. e a ANR, ela trata mais sobre segurança, né? Isso. Mas a NR, ela tem força de lei. Tá? Então, por exemplo, pegando o teu caso, a construtora, independente do cara ser um quarteirizado, tá? Quando a construtora contrata, seja um terceiro ou um quarteirizado, existe uma coisa dentro da parte jurídica chamada responsabilidade solidária. Ele se torna responsável por quem está dentro do canteiro. Tá? Então, por exemplo, eu estou fazendo uma obra, vou terceirizar para alguém fazer uma parte para mim. Beleza, o cara cai do telhado, não é porque você terceirizou a obra que a responsabilidade não é sua. Tá? Então, quem fala isso são normas regulamentadoras, são leis. A norma regulamentadora tem força de lei. Tá? Ela se aplica como uma lei. Tanto que existem punições quando ela não é cumprida como lei.
Tá? As NBRs, as normas brasileiras registradas, elas vêm com um poder de sugestão. Tá? Olha, existiram pessoas que desenvolveram procedimentos, processos, testaram dessa forma, e nessa padronagem que a gente está mostrando para você, se você fizer essa mistura para obter um concreto, você vai obter alguma coisa que é boa. Tá? E aí, por exemplo, por que algumas normas são até reconhecidas pela ISO? Olha, é uma norma que se tornou internacional. E aí um monte de países começa a falar a mesma língua, tá? E aí, às vezes, alguém nos Estados Unidos está falando de concreto armado, e aí você consegue entender que ele está usando uma ISO tal, que aqui dentro do nosso país também é uma ISO NBR-ABNT. Beleza? Ficou claro até aí? Só para a gente entender um pouquinho da diferença dessa sopa de letrinhas iniciais aí? Sim. Ficou, tá ótimo. Então, beleza. Agora é o seguinte, gente. Dentro da nossa legislação, dentro do nosso país, a gente tem diversas normas regulamentadoras. Atualmente, nós temos, acho que são 37 ou 38. Estou mais pendendo para o 37 do que para o 38, tá? E a de número 12, ela versa só e somente sobre segurança e proteção em máquinas e equipamentos. Tá? São princípios fundamentais, medidas de proteção, são diversos tópicos para garantir integridade, saúde física de trabalhadores que lidam com todos os tipos de máquinas e equipamentos que se enquadram na norma. Tá? Então, há algum tempo atrás, ela estava defasada, há 30 anos ela não era atualizada, e assim, quando você ia fazer um trabalho de NR12 com uma norma antiga, era o caos. Ela foi revisada finalmente em 2019, só que não ficou 100%. Ela deixa algumas brechas ali e ainda continua gerando alguns problemas perante aí segurança, tá? A gente tem aí algumas situações de avanço tecnológico, a gente tem hoje um comércio muito globalizado e vem aquele selinho do CE, né, Comunidade Europeia, e isso gera uma certa preocupação perante a norma nova, tá? Desenvolvimento de tecnologia e conhecimentos para proteção em máquina, tem muita gente desenvolvendo e pensando nisso. Existência aí de disposições legais, normas técnicas e internacionais também para isso. Então, a gente começa a entrar num universo sobre segurança para máquinas aí, já a gente chega dentro do canteiro de obra. Uma coisa importante, gente, NR12 não está só dentro da construção civil, não está só dentro da metalmecânica que a Ana falou. NR12 está num monte de lugares e até em equipamentos que muitas vezes não precisam. Por exemplo, se você está lá com o seu micro-ondas ligado e você aperta o botão para abrir ou abre a porta dele, automaticamente o que ele faz? Para. Ele para. Se você estiver olhando atualmente, principalmente as novas máquinas de lavar roupa, por exemplo, tá? Ela está lá funcionando enquanto ela está fechadinha. Você abre a tampinha dela, o que a máquina faz? Ela para. Ela para. Ela para evitar que o usuário fique exposto ao risco do movimento ali, tá? E ela tá aí assim, NR12 está num monte de lugar, ela está dentro de uma indústria têxtil, ela está dentro de uma indústria química, ela está num braço pneumático, num robô, ela está em vários lugares e não poderia deixar de estar na construção civil, né? Então, o que as máquinas devem ter? E aí você já começa a olhar pela cara dessa máquina, você já começa a fazer né? Só pela cara dela ali, a gente já começa a entender que quando a gente vai para o canteiro de obra, a gente descobre que muita coisa que é provisória se torna permanente, principalmente as gambiarras, tá? Então, proteção em partes perigosas. O que são partes perigosas para a gente da área de segurança? Locais onde você possa ter um enroscamento, locais onde você possa ter algo que se chama puxamento, qualquer tipo de polia e correia exposta, locais que possam te ferir por causa de algum tipo de movimento que a gente trata como perigoso.
tá? Os equipamentos precisam ter estabilidade, eles não podem tombar, tá? Todos os equipamentos precisam de sistema de emergência, eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Todos os tipos de botões precisam estar numa localização adequada e o equipamento também precisa estar numa localização adequada, nivelado, tá? Eles precisam ter acionamento e parada correta. O quadro elétrico precisa ser adequado às NBRs dos dias de hoje, tá? Caso eu tenha uma condição de algum equipamento pressurizado por ar comprimido, também precisa ser adequado para ninguém se ferir, tá? Eu não sei quem aí tem algum tipo de contato, por exemplo, parafusadeira pneumática, né? Você pode ver isso em local que troca pneu de carro, em algum centro automotivo. Ela tem um engate rápido numa mangueira. Se aquele engate rápido tiver desgastado e soltar, o cara que está usando ela, se ele não se proteger ou se ele não tomar cuidado, ele toma uma pancada na cabeça que ele vai dormir um bom tempinho até entender o que aconteceu, tá? Um outro ponto agora, veja, isso é muito importante. A NR12 não olha só para a máquina. Eu não faço segurança em lugar nenhum só adequando máquina, tá? Eu sempre tenho uma interface homem-máquina, eu tenho o usuário. Lembra do que eu falei que muito mais difícil do que adequar a máquina é lidar com pessoas? Eu preciso ter um operador capacitado para uma operação segura. Eu falo assim, olha, tá aqui a mangueira para você colocar água dentro da betoneira. Nunca coloque a mangueira lá dentro, nunca molhe a betoneira. Ele falou, tá bom. Aí você vira de costas, ele tira o capacete, tá? Ele pega a água dentro do tambor com o capacete, joga lá dentro e é capaz ainda de deixar o capacete dentro da betoneira, tá? Um outro ponto, tá? Quantos de vocês leem manual de alguma coisa que vocês compram? Eu costumo ler, principalmente as regras de segurança. Legal, Davi. Pelo menos alguém respondeu. Tá? Ou, por exemplo, troquei de carro. Quantos de vocês pegam o manual para dar uma olhada no manual do carro? Eu tive uma inspeção de segurança, o Daniel, Uhum. e eu estava fazendo uma inspeção de segurança e o pessoal estava com uma máquina de cortar lá, estava cortando um concreto, né, para fazer o tratamento de uma junta de dilatação. Uhum. E na PR deles lá não constava vibração, e a máquina constava vibração. Eu peguei o manual, expliquei para eles, né, que tem que ler o manual para saber o procedimento Sim. da máquina. Sim. Muito bom, muito bom. Isso mesmo. Tá? E outra palavrinha que é essencial, ela deriva da área de qualidade aí, para quem tinha um colega de vocês aí que está fala sobre excelência e qualidade aí. Gente, é assim, ó, nada, seja na construção civil, seja na metalmecânica, nada sai só pela engenharia civil. Eu tenho certeza que dentro do curso de civil vocês tiveram algum contato com a área de qualidade, tá? E assim, eu venho da área de engenharia de produção, a gente acaba tendo, acho que, um contato maior com qualidade. Procedimento, quando a gente fala de procedimento, padronização de processo é um negócio muito importante, tá? Assim, às vezes eu recebo um chamado, precisa fazer uma perícia, precisa ver alguma coisa. Primeira coisa que eu chego no local, eu falo assim, tá, o que ele estava fazendo? Isso? Tem procedimento? Não. Meu, o empregador já está lascado porque não tem procedimento. Não ter procedimento já é um pênalti, já é um problema para qualquer tipo de programa de gerenciamento de risco. Tá? Não ter um procedimento já é um problema enorme. Mas meu trabalho é dinâmico porque é obra. Não tem problema. Tá? Não cria uma desculpa perante a sua situação para não ter procedimento. Muito pelo contrário, crie procedimentos que atendam a tua condição, tá? Mesmo que seja dinâmico. Tá bom. Então, se você vai montar um andaime, ele precisa ser ancorado, ele precisa ser assim. Para essa situação, precisa ser um andaime fachadeiro e assim por diante. Crie procedimento. O procedimento, quando ele é seguido, tá? Quando ele é bem feito, ele é seguido, ele evita um monte de coisa, inclusive morte, tá?
Muito bem. E aí a gente começa a vir para aquele outro lado da palestra que eu falei para vocês sobre segurança em máquina. Fazer o procedimento, pessoas como vocês conseguem fazer muito bem. Se você pegar um tipo de procedimento em algum lugar, normalmente o procedimento ele já segue um padrão que é da ISO. Ela vai ter lá a revisão tal, qual é o escopo, qual é o objetivo e tudo mais. Beleza. O problema é para quem esse procedimento se aplica e, mais do que isso, a pessoa sabe aplicar. Aqui vem a principal questão, gente, lidar com pessoas. Tá? A gente tem situações de adequação de máquinas numa indústria metalmecânica. A gente tem todo o trabalho, foi mais de 1 ano de trabalho, fazendo adequação em máquina, fazendo um monte de coisa bacana, para ir um funcionário ir lá burlar um sistema de segurança que era super difícil de burlar, porque, assim, por mais que a norma fale, temos lá o POP, procedimento, legal, procedimento operacional, muito bom, isso ajuda pra caramba. Por mais que a norma fale que, assim, os dispositivos devem ser difíceis de burlar, beleza? Você não consegue medir um nível de dificuldade. Quando tem uma pessoa com espírito de porco de querer fazer alguma coisa errada, vai fazer. Eu quero trabalhar com um equipamento aberto. Ele vai descobrir uma forma de fazer. Porque, assim, ele tem uma capacidade de gastar hora de trabalho em fazer isso, né? Ele fica olhando para o sensor, pensando assim, se eu colar aquele sensor, eu consigo trabalhar com ela aberta. Isso me dá mais produção, me dá mais produtividade. Dá. Como resultado, você perde a mão, ou você perde a vida, ou você perde uns 2 ou 3 dedos, né? Ou então, dependendo da máquina, se é uma máquina de corte a laser ou plasma, você fica cego, e assim por diante, né? E aí, assim, muitas vezes o fabricante, a galera da segurança protege. Você desenvolve vários sistemas de segurança. O cara vai lá, burla, e aí a gente tem esse tipo de comportamento, né? E isso é flagra de obra. Isso aqui é um vídeo que está, inclusive, no YouTube. Os caras estão fazendo praticamente uma gangorra ligando a betoneira, né? E é bem assim, né? Quando o técnico de segurança não está na obra. A paródia é bem essa. E é isso. Né? O Davi comentou muitas vezes da abordagem com o profissional que está trabalhando na obra. É interessante porque, assim, tem locais que, quando o profissional que está na obra, o pedreiro propriamente dito, ele já conhece, ele sabe que você é da área de segurança, eles já começam a criar um monte de entrave, até mesmo para você conversar com eles. Então, você está chegando na obra, o cara já está subindo de longe para avisar. É igual o pessoal que avisa que está chegando droga. Como não dá para soltar rojão, eles assobiam. Aí você vai conversar com alguém, o cara liga a maquita, começa a cortar um bloco que já estava até quebrado, de propósito. Né? Existe uma resistência, existe uma anticultura de segurança na questão da construção civil e é característica mesmo, tá? É um desafio para vocês fazer isso mudando devagar, porque precisa, né? E é o que eu falo, o difícil não é você ter a segurança no equipamento, tá? Obviamente você tem que ter a manutenção, manter, mas lidar com pessoas é muito mais difícil. Lidar com pessoas eu acho que é o maior desafio, tá? Algumas observações aí da aplicação da norma, entre outros quesitos, na construção civil, tá, gente? A gente tem na construção civil, muitas vezes, a gente pode ter 2 locais bem diferentes. Um que é um centro de componentes, eu preferi chamar assim, mas, por exemplo, um local onde se desenvolve algumas peças pré-moldadas, por exemplo, tá? Que eu posso ter até mesmo aí ponte rolante, alguns tipos de risco, e outros que são os próprios canteiros de obra. Tá? E aí, isso para nós da área de segurança, a gente começa a enxergar. Eu falo que quando a gente faz o curso para a área de segurança, a gente ganha um óculos novo. Tá? A gente ganha um óculos que começa a enxergar risco. Né? Você também ganha um óculos desse quando você vira pai, quando você vira mãe, porque você começa a ficar desesperado para ver se teu filho está bem. É mais ou menos assim, né? É um aplicativo novo que se instalou. Então, é o seguinte, a gente começa a enxergar os tipos de riscos inerentes às tarefas que estão sendo executadas. E aí, né, por que eu falo que é muito dinâmico e diferente de tudo que você vê, por exemplo, numa metalmecânica? Numa metalmecânica, por exemplo, que a Ana trabalha, se eu visitar, provavelmente, assim, em 2 dias andando ali, eu começo a entender bem o fluxo de trabalho,
o fluxo de materiais e mapear muito bem os riscos existentes. Por quê? Porque muitas vezes eles estão ali, vou colocar entre aspas, estacionados. As máquinas ficam paradas, elas não é uma condição de movimentação, excluindo, por exemplo, empilhadeira e alguns equipamentos, mas, por exemplo, a prensa, os locais, eu tenho locais fixos de onde as coisas acontecem. Tá? Agora, na construção civil, a coisa começa a ficar diferente. Num dia eu estou lá rebocando, num dia eu estou fazendo um alicerce, de repente já virou um outro dia, eu estou completando uma laje. Tá? Ou eu estou com uma grua içando alguma coisa, ou eu estou com um guindaste, eu estou com uma bomba ali, e assim por diante. Então, a coisa é muito dinâmica, muda muito, muito mesmo. Tá? Então, assim, dentro de um centro de componentes, onde eu posso produzir aí pilares pré-moldados, vigas pré-moldadas, entre outros, basicamente, o que interfere? Arranjo físico, quadros elétricos, alguns acionamentos, como, por exemplo, de uma ponte rolante dentro de um galpão, dispositivos de segurança, acessos, e eu digo os acessos só de pessoas que podem acessar essas áreas, e treinamentos, capacitações, para que isso tenha um bom andamento. Tá? E assim, eu resumi, eu coloquei alguns tópicos mesmo para a gente poder conversar, tá? Para deixar assim bem suave. Daria para fazer mais coisa, mas vamos com calma. Tá? Gente, dentro de obra, a coisa começa a ficar diferente. Eu tenho grua, eu tenho betoneira, eu tenho a bendita serra circular, eu tenho elevador de coluna, eu tenho elevador de obra, eu tenho guincho, né? Eu tenho o caminhão do terceiro que está lá descarregando e vai embora. A gente tem um monte de outros equipamentos. Eu tenho frentes de trabalho diferentes, eu tenho diversas equipes, eu tenho pessoal que está ali na obra fazendo tal coisa, mas chegou encanador, chegou o pessoal de marcenaria, chegou não sei quem. Então, eu tenho muito mais coisa acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então, isso tudo dá mais trabalho para gerenciar se não for feito um bom trabalho de gestão. Tá? E uma coisa importante, né? Que normalmente a gente tem problema em obra, porque na obra, boa parte das coisas acaba sendo, como eu falei para vocês aí, ela é provisória. Então, por exemplo, máquina elétrica precisa de aterramento. Não, mas aterramento não serve para nada. Olha, se você levar uma descarga elétrica de uma betoneira, você vai descobrir que serve. Tá? Precisa ter aterramento. Aí, o que o cara faz? Ele faz uma gambiarra, ele puxa o cabo elétrico de algum lugar, liga ali de algum jeitinho, né? Sangra o fio, faz um morceguinho lá, alguma coisa, faz praticamente mágica, né? Para conseguir fazer funcionar. E aí, ela está funcionando. Tá ótimo. Está funcionando. Tá? Aí, no final do dia, ele joga a água na betoneira até enquanto ela está funcionando, mas ele esquece que, às vezes, não está bem isolado e também não tem aterramento. Aí todo mundo que está ali, está molhado, pode tomar choque. Tá? Outras coisas que acontecem com regularidade em obra. Tá? Betoneira, por exemplo, com um disjuntor sendo a chave de liga e desliga. Esse é um problema grave. O disjuntor não foi feito para isso. Em algum momento, o disjuntor vai perder a ação de proteção. E aí, se for necessário que ele desarme, ele não vai desarmar e pode machucar alguém. Esse é um dos motivos. Uma outra coisa, não sei quem conhece ou não, utilizar a chave faca. Tá? Tem uma foto de chave faca depois aí. E outra coisa, parte de energia, né? Energia elétrica, a existência de partes energizadas expostas. O cara vai para a obra, ele carrega a maquita pendurada aqui no ombro. Ele vai andando com a maquita como se fosse aí, né, uma mochila. E aí você acha que o peso dela não vai interferir ali na conexão? Já já o cabo está puxado, já já tem partes do cabo exposto, pronto para dar um choque nele. Tá? Então, para quem não conhece, essa é uma chave faca. Tá? Não sei quem já viu, quem teve contato. Essa é uma chave que é proibida em qualquer tipo de máquina, equipamento ou instalação elétrica industrial ou residencial hoje. Ô, Daniel, você estava falando sobre grua.
A NR18, eu vim aprender sobre grua porque eu falava guindaste, né? Uhum. E aí, na NR18, é uma das NR que eu mais amo, é a NR18, né? Eu não sei, eu me apaixonei pela NR18. Só para você ter ideia, para vocês terem ideia como é que é a minha postura Legal, de legal. NR18. Cheio de observação. Cheio de observações. A grua é quando ela tem trilho para caminhar, que ela anda, ela A discorre, né? grua é a que você tem, por exemplo, no Porto. Porto de Santos, entre outros portos aí, você tem a grua, que faz a movimentação em trilhos. Exatamente. E quando não tem a movimentação em trilhos, Você aí pode se dá chamar ela de outro nome, guindaste. Você tem o guindaste. guindaste. Tá, em relação a essa chave aí que você está mostrando, eu não conheço como chave faca, eu conheço como chave seca. Beleza? Uma das minhas formações também, como técnica, o meu primeiro CREA foi técnico eletrônico. Legal, legal. E também fiz elétrica, né? Automação predial, enfim. Então a gente conhece muito essa chave aí como chave seca. Tá. Por que eu não posso usar essa chave? Você sabe? Bom, primeiro ponto é que é o seguinte, ela não tem como desarmar, né? Corre risco de incêndio e ela acaba... Por exemplo, se ela fosse um fusível, ela ia queimar. Mas o que acontece? Ela favorece a passar tensão, ou seja, ela permanece ligada. Alguém tem que ir lá manual e desligar ela, né? Isso. Então, ela não é um dispositivo de segurança, ela não é uma manobra de segurança. Legal. Eu tenho mais 2 pontos ainda para te falar por que você não pode usar ela e por que foi proibido, tá? O primeiro ponto é que, por exemplo, se alguém abrir ela, corre o risco de gerar um arco voltaico. Tá? Eu posso ter energia suficiente para, quando abrir, gerar um arco voltaico e criar um acidente, uma queimadura numa mão. Tá? O outro problema que eu tenho, e esse é o mais grave, é o que mais gerou acidente, tá? É o seguinte: eu tenho aqui, imagina que aqui é a chave faca, tá? Então, o que acontece? Se eu coloco que para cima ela está desligada, tá? E muitas vezes o que acontece? O cara está lá, então para baixo ela está ligada, certo? Aí um belo dia o cara está lá na betoneira, ele vai mexer dentro da betoneira, mas ele deixa a faca assim, ó. O próprio peso dela vai fazendo isso, ó. Tá? Pelo próprio peso mesmo. E aí o que acontece? Num determinado momento, a hora que o cara tá com a mão lá na betoneira, a chave faca dá o contato e liga o equipamento sozinho. Tá? Então a chave faca ela é proibida também por isso, porque ela, dependendo da forma como ela for montada, ela pode ligar o equipamento sozinho. Tá? Ou então a chave seca. Só complementando também, a norma 5410, ela não permite deixar qualquer barramento vivo mais exposto. E a NR18 também aborda esse mesmo tema, né? Não pode deixar barramento vivo exposto, principalmente ao ter circulação de pessoas que são trabalhadoras e não operários. Isso mesmo. Isso mesmo. A gente tem muito risco de choque elétrico. Por mais que você fale assim, o barramento ele normalmente está dentro de um quadro que deveria estar fechado. Mas todo mundo faz lá puxa mais um cabinho, puxa mais uma extensão. Mas assim, tocou no barramento, o choque é mais forte. Tá? Então, o barramento exposto é muito perigoso. Tá? É isso mesmo. Gente, instalações e dispositivos elétricos, já que você falou que você tem uma parte daí da parte elétrica, é bom pelo seguinte: toda vez que eu vou fazer alguma intervenção numa máquina, toda vez que eu vou fazer uma intervenção em uma instalação elétrica, tá? Principalmente dentro de uma empresa, dentro de casa, né? Santo de casa não faz milagre. Todo mundo puxa uma extensão, todo mundo puxa mais um. A gente sabe que até faca vira chave de fenda se deixar dentro de casa. A gente resolve qualquer coisa, tem que tomar cuidado. Mas assim, ó, quando a gente está falando em documentações, em evidências, em serviços, em prestação de serviço, deverá ser assim, ó, eu preciso fazer um trabalho de elétrica, eu preciso contratar um responsável, um profissional habilitado. Eu preciso contratar alguém que seja habilitado para tal fim.
Todo mundo sabe o que significa esse habilitado? Estar apto? Estar apto. Habilitado. Oi? Vamos lá. Habilitado deveria, né? Porque hoje o mercado é uma pessoa habilitada, por exemplo, vai cobrar um preço justo. Porém, as pessoas acham que é caro e opta por não habilitado. Uma pessoa habilitada é que tem capacidade técnica, tem conhecimentos técnicos suficientes para atender a demanda. Só que o mercado exige os gambiarreiros. Eu costumo dizer o Zé da esquina. E aí, pegando carona no que você falou, o habilitado é quem tem a capacidade técnica e pode ser responsável técnico pelo serviço pelo qual está sendo executado. O que eu quero dizer com isso? Olha, e aqui vem um alerta para vocês, que eu já vou falar o seguinte: não se prostituam. Esse é um ponto muito importante da engenharia, porque o que o Davi falou é muito verdade. É assim, ó, vocês vão ter aí muitas vezes a oportunidade de gente que vai chegar para vocês e falar assim: ó, estou fazendo uma obrinha lá, é só assinar uma RT para mim, eu te pago uma grana. Por que ele está fazendo isso? Porque ele não quis contratar um engenheiro para acompanhar, tá? Mas ele precisa ter uma ART para, por exemplo, fazer uma obra dentro de um condomínio. Hoje é lei, tá? Cara, isso daí acaba com a profissão de vocês e com a minha, tá? Porque tem o cara que faz mais barato e pede para alguém assinar. E isso acontece muito, 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 tá? O cara ser habilitado, o que significa? Eu me formei em engenharia, tá? Enquanto eu não recebi meu CREA, eu estava apenas capacitado, tá? A partir do momento que eu estou vinculado a um conselho que é acreditado, no nosso caso é o CREA, eu sou um profissional habilitado para executar trabalhos nas áreas as quais são correlatas com a minha formação. Tá? Tá escrito lá no CREA, tem a resolução do que cada engenheiro pode fazer. Tá? Então, o profissional habilitado é o que ele pode ter. Aí volta aquela velha história que eu falei lá, se vocês sabem também, o peso da palavrinha responsabilidade técnica, que é um peso grande. Tá? Todo mundo sabe o que significa botar um nome e uma assinatura numa ART? O que significa isso? É muito importante que vocês saibam disso. Tá? Vocês vão se formar engenheiros, vocês vão preencher uma pancada de ART. O que significa isso? Tá? É muito importante que vocês saibam. Tá? Voltando um pouquinho para a NR12, aí, se vocês quiserem fazer perguntas depois, que eu estou levantando outras lebres que não tem só a ver com segurança, eu peço desculpas, tá? Já até passei da 1 hora de palestra aí. Alguns outros quesitos de máquinas, tá? Dispositivos de partida, acionamento, parada, bloqueio. Esse cara aqui, ó, é um dispositivo de bloqueio, a gente chama ele de lockout e tagout. Se vai ser feita uma manutenção no equipamento, se vai acontecer alguma coisa, é colocado um cadeado aqui para o cara não conseguir ligar a máquina. Porque muitas vezes uma pessoa, dependendo do tamanho da máquina, ela põe meio corpo dentro da máquina, põe os membros dentro. Ah, ninguém viu, vai lá, liga, é o suficiente para causar um acidente. Tá? Famoso loto, isso mesmo, famoso loto. Tá? Botões de liga e desliga, nenhum tipo de equipamento deveria ligar só de ser energizado. Eu não posso ter condição de risco. Se alguém tiver encostado no equipamento, eu ponho ele na tomada, ele já começa, por exemplo, a virar. Vou causar um acidente. Eu preciso de botão para acionamento. Liga e desliga é extremamente importante. Tá? Aí você vai na construção civil, o cara liga direto na tomada e tá tudo bem. Tá? Então, ó, algumas... e assim, não é só ter, tá? Esses equipamentos, né? Botões, entre outros, chaves, eles não podem estar localizados em zonas perigosas. Por exemplo, eu não posso passar do lado de uma polia, de uma correia, para poder ligar ou desligar a máquina. Não possa ser acionado ou desligado involuntariamente. Sem querer alguém esbarrou, passou na máquina e ligou ou desligou, tá? Não possam ser burlados. Você quer ver um negócio que era burlado a rodo em prensa? A prensa, ela precisa ter um botão bimanual.
tá? É de propósito. Por quê? Porque assim o cara usa as duas mãos para o botão e ele não usa a mão para ser esmagada. Aí um dia o cara falou assim, bom, se eu enrolar um botão com silver tape, eu posso apertar um só e ficar no celular. Aí o cara pega o celular, ele fica lá no celular e fica apertando o botão. Ele já nem está olhando o que ele está apertando. Ele só está apertando no ritmo que ele estava apertando. Tá? Então, são burlas. Tá? A burla também leva a acidente. Aí a norma mudou e falou que agora os botões precisam ser ainda bimanual, porém com acionamento síncrono de, no máximo, meio segundo de diferença. Tá? Aí a gente vem para um outro que a gente vai conversar um pouquinho, comandos que não acarretem riscos adicionais. Tá? Eu vou ler os outros dois e a gente vai voltar nesse. Muitas vezes monitorados por interface de segurança, que vem para a parte de elétrica e eletrônica da máquina, e operar sempre em extra baixa tensão. Todo equipamento que tem um painel, ele não pode operar em 220, 110 ou 380. O painel tem que ser em 25 volts de corrente alternada ou 60 volts de corrente contínua, obrigatoriamente por norma de segurança. Agora eu queria perguntar para vocês, o que é um risco adicional? Quem pode tentar me responder, por favor? Daniel, você pode reformular a pergunta, por favor? Eu perguntei o seguinte, eu falei o seguinte, o que não pode ter numa máquina, tá? Eu não posso ter situação que acarrete um risco adicional, beleza? E aí eu perguntei para vocês se vocês sabem qual seria a definição ou um exemplo de risco adicional. Bom, em primeiro lugar, ela tem que ser montada, primeiro ponto, ela tem que ser montada, instalada conforme as normas vigentes recomendações do fabricante. Beleza. Um segundo ponto, a elétrica, o quadro elétrico, ele tem que estar impecável, atendendo às normas vigentes também. Certo. Para que não haja oscilações de energia e má funcionamento. O terceiro ponto é que tenha um operador habilitado para operar aquela máquina, aquele tipo de máquina, e que entenda 100% o manual. Eu poderia estender um pouquinho mais, vou usar esses 3 termos, que é o básico. Beleza. Mas vamos lá, você falou 3 coisas, mas você não me falou ainda o que é um risco adicional. Estou gostando do papo. O risco adicional é o seguinte, por exemplo, eu tenho um técnico lá que a função dele é operar a máquina. Ele não é eletricista, ele é operador da máquina, ele vai entender dos painéis, ali, como funciona, operar, ele é operador, né? E de repente deu um problema lá, um probleminhazinho, ele vai mexer lá na elétrica, é um adicional. Ou ele vai fazer a parte mecânica do equipamento, ele não é habilitado a fazer parte mecânica do equipamento, ele vai desrespeitar norma e vai desrespeitar a ética, né? Também é um risco adicional. É um risco adicional, mas o risco ao que eu me refiro é um risco mais de operação, tá, Davi? Então, o que acontece? Tanto na construção civil, como em outras situações, assim, o que é um risco adicional para a gente? Imagina que a gente tem um equipamento girante, furadeira, torno, entre outros, tá? Um risco adicional, por exemplo, nessa situação, é usar uma luva, tá? Por quê? Se ocorrer a pega, o enrosco, a luva vai ajudar a fazer, vamos dizer assim, um estrago maior no membro, tá? Ah, Daniel, mas isso não condiz muito com a construção civil. Beleza, vamos puxar um pouquinho mais para a construção civil. Betoneira. Betoneira está batendo lá o concreto e tal. Bati, por exemplo, no botão de emergência, tá? Por que, por exemplo, eu não coloco freio numa betoneira? Se eu coloco freio numa betoneira e eu aciono o botão de emergência, aquela inércia que está dentro dela, o peso, né, aquela massa de concreto que está ali batendo, vai dar um tranco que pode fazer ela virar. Ela pode tombar, ela pode perder estabilidade. Tá? E isso gera um risco adicional que pode gerar um acidente ainda maior. Quer ver um outro exemplo? Todo mundo sabe o que é um esmeril, um moto esmeril, certo?
Se você for trabalhar para adequar um esmeril, uma coisa que a gente sempre fala, nunca coloque freio num esmeril. O que acontece? Se você coloca freio no esmeril, a hora que o freio vai atuar, tá? A força de atuação do freio faz com que o rebolo quebre. Só que ele vai quebrar girando e vai sair pedaço para todo lado. E isso gera um acidente gravíssimo, muitas vezes. Esses são riscos adicionais de operação, tá? Então, esse tipo de coisa, não posso ter risco adicional. Ficou claro aí com esses exemplos? Fica mais fácil de vocês enxergarem? Ficou sim, Daniel. Tá excelente. Beleza. Sim. Então, Isso aí. agora eu parto para o botão de emergência, que é um capítulo à parte. Dá para dar uma aula só de botão de emergência. O botão de emergência, ele respeita um monte de normas, tá? Primeiro, o formato dele, ele tem que ter um formato de cogumelo, obrigatoriamente, porque é um botão que eu consigo bater com a palma da mão se eu precisar. Não é um botão que eu vou apertar com o dedo, porque é um botão que muitas vezes eu posso bater de mão espalmada por causa do desespero da situação que está acontecendo. Outra coisa, é um botão que quando eu bato, ele trava. Por que ele trava? Porque eu parei a operação e ele desconecta a parte de energia da máquina. Tá? É um botão eletromecânico. Beleza, como que eu destravo? Eu destravo só e somente com ação humana. Então, eu vou girar ele no sentido horário para que ele destrave, e isso tem obrigatoriamente que acontecer. Mesmo destravando, a máquina não pode voltar a funcionar. Tá? Então, essas são algumas regrinhas básicas. Uma outra regra básica do botão de emergência. Ele ou eles, tá? Dependendo do tamanho da máquina, tem máquina que tem até 4, 6 botões de emergência por causa da extensão dela. É obrigatório que os botões de emergência fiquem em locais de acesso para qualquer pessoa. Imagina que você está passando do lado de uma máquina, você presencia um acidente e você não encontra um botão para apertar. Você não consegue desligar a máquina. Tá? O botão de emergência, inclusive, assim, ele é para ele ser um botão reconhecido mundialmente. Se você olhar para um botão de emergência, você tem que saber qual é ele, independente da tua formação. Tá? Esse é o botão de emergência. Tá? Ele tem pictograma, ele tem as coisas para você entender que ele é para emergência, uma parada de emergência. Tá? Além disso, gente, se tiver muito chato, vocês quiserem que eu resuma aí, porque eu já estiquei mais do que eu devia. Vocês fiquem à vontade para me falar, tá? A gente tem dentro da norma algumas coisas de sistemas de proteção. Então, vamos entender primeiro, perante a norma, perante a NR12, o que é um sistema de proteção. Tá? Qualquer sistema de proteção dentro da norma é um elemento utilizado para prover segurança. Uma barreira física, tá? Ou uma barreira física, podendo ser fixa ou móvel. Então, aí a gente já tem algumas coisas para a gente começar a entender. E essas proteções, elas podem articular-se com dispositivos de segurança. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho. O que é uma proteção fixa? Tá? Proteção fixa é, por exemplo, qualquer tipo de proteção que mantenha-se fechada e só possa ser aberta com algum tipo de ferramenta ou algum tipo de chave especial. Tá? Isso é uma proteção fixa. É uma proteção que impede, não é só dificulta, ela impede o acesso das pessoas a uma zona de risco, uma zona de perigo. Ficou claro? Ficou sim, tá bem claro. Então, beleza. Sim. As proteções móveis são as proteções que precisam ser complementadas com sensores. Então, por exemplo, para vocês verem como a gente tem NR12 num monte de lugar. Quem mora em prédio ou em edifício, por exemplo, se a porta do elevador estiver fechando e você passar a mão pela porta, ela tem um sensorzinho ali, uma cortina de luz, que vai ver que o que ela faz? Ela cria um feixe de luz ali, que se interrompido, ele dá uma ordem para a porta automaticamente voltar a abrir
e o elevador não responder à ordem de subir. Tá? A mesma coisa acontece com a porta da máquina de lavar roupa. Se eu abro a máquina para. Esses são sensores que são monitorados. Eu tenho ali um sensor que, quando, por exemplo, exposta a uma área de risco, a máquina para. Tá? Então, toda a proteção que é móvel, ela é automaticamente, a gente precisa, quando for adequar, atrelar ela a algum tipo de sensor. Normalmente, a gente gosta de usar sensores que não sejam mecânicos. A gente gosta de usar sensor magnético. Principalmente se você vai para a área de construção civil, é muito melhor. Porque o sensor magnético é a prova d'água, o sensor magnético aguenta muito mais poeira. Tem uma coisa que a gente estuda dentro da área de segurança, principalmente dentro da parte de segurança em máquinas, que é o performance level. O que é o performance level? Imagina que você tem uma taxa de falha de um sensor. Tá? Então, quando eu tenho sensores mecânicos, eu preciso ligar sempre de 2 em 2, porque se um falhar, o outro atua. Quando eu tenho sensores magnéticos, sensores já digitais, eu posso ligar um só, porque a taxa de performance dele supera 98%. Tá? Já a taxa de um sensor mecânico ela é bem mais baixa. Existe muito mais chance, tá? Ou probabilidade, a gente fala muito em probabilidade quando a gente fala em risco, tá? Existe muito mais probabilidade de um sensor mecânico falhar, principalmente se ele estiver exposto à poeira, a cal, a cimento, a água, a intempéries do tempo, a pancadas, entre outras coisas que a gente sabe que existem em obras, do que um sensor magnético, por exemplo, tá? Alguns sistemas eletroeletrônicos, então eu posso ter alguns sensores. Esse é um sensor magnético, tá? Para vocês verem aí. Normalmente ele é sempre fixado com parafusos para nenhum espírito de porco tirar, mas sempre tem um cara que consegue comprar um igual ou arrumar um na manutenção para burlar, infelizmente. Tá? Então, essas são proteções móveis. Aqui eu tenho um sensor mecânico, onde essa partezinha aqui, tá vendo que tem uma parte proeminente aqui? Ela vai encaixar aqui para poder ativar toda a parte da máquina. Então, quando eu abro, não funciona. Tá? Algumas características das proteções aí, isso é importante. Ela precisa ser construída de um material resistente e também não pode gerar um risco adicional. O que eu quero dizer com isso? Imagina que eu proteja um ambiente de solda com uma proteção de madeira. Eu posso gerar um incêndio. Tá? A gente tem que tomar um certo cuidado com essas coisas. A fixação precisa ser firme e garantir estabilidade. Ou seja, mesmo que se uma polia perder o contato com a correia ou se a correia estourar, a proteção precisa aguentar o impacto dessa correia, porque senão ela não é proteção, tá? Impedir que possa ser burlada, né? É aquela história, eu vou colocar um outro sensor ali. Isso é um ato inseguro e vai contra toda a questão de cultura de segurança da empresa, mas tem gente que faz. Então, o que a gente tem trabalhado cada vez mais é uma forma de esconder, blindar, travar, até mesmo o local onde ficam sensores de segurança para evitar que um trabalhador possa burlar. Tá? Essas proteções precisam impedir os trabalhadores de colocar os membros, de ter acesso à zona de perigo, sempre. Tá? E os intertravamentos precisam ser protegidos. Tá? Todos os travamentos, intertravamentos precisam ser protegidos. Alguns exemplos de algumas condições aí já com proteção. Então, quando você olha a betoneira com esse tipo de proteção aqui, ela já tem uma proteção ali onde ela tem a engrenagem, exatamente para evitar o acidente de alguém colocar a mão ali, principalmente nessa parte girante. Tá? Já é uma proteção de NR12. Outro tipo de betoneira é a que tem o motor ligado diretamente aqui embaixo com o redutor, tá? Com o motorredutor, e que já faz a mistura aqui. Então, ela não tem essa caixa com motor aqui.
Essa daqui ela acaba sendo mais eficiente porque ela tem menos perda, né? Porque sempre existe uma perda na transmissão. Ah, eu tenho 2 tipos de polia, tudo tal, sempre vai ter um pouquinho mais de perda. Com o redutor, você tem menos perda. E aí, veja que nessa situação, você tem aqui essa proteção. O maior problema desse tipo de betoneira é a exposição às poeiras dos locais e em relação ao motor. Tem que ser um motor blindado, tá? Elevador de obra, né? Ele é ótimo para amassar uns dedinhos nessa porta pantográfica, mas ele precisa ter sensor, porque senão o pessoal sobe com a porta aberta, tá? Ele só pode ser chamado com as portas fechadas. O mesmo vale para os monta-carga. Eu vou carregar carga, é o elevador de carga, beleza? Ele só pode funcionar com porta fechada, tem várias regras para isso, tá? A bendita serra circular, sabia que eu tinha uma foto dela? Olha que instalação bonita de uma serra circular. Tá? Essa é a 8ª, a 9ª maravilha do mundo, em termos de equipamento que está 100%. E isso é a coisa mais normal que você encontra numa obra. O cara coloca lá, já é um madeirite meio usadão, tá? Ligado aqui do jeito que dá. Olha a condição de fixação do motor, com as correias expostas aqui, e o disco tá aí, o disco da serra circular tá aí. O golpe também, quem quiser cai, tá? Porque não é só o risco de você cortar um membro. Se você estiver cortando um pedaço de madeira e, porventura, esse pedaço de madeira encostar na serra de novo, ele pode te dar um coice, um contragolpe, que pode te acertar. Tá? Então, existe muito mais problema do que só o corte de um dedo. Se essa madeira que estiver sendo cortada tiver um prego, por exemplo, tiver alguma coisa, e por conta do corte esse prego aquecer, se ele cai na serragem, ele pode até criar um princípio de incêndio. Tá? O batistaca, velho e famoso, que tem um monte de partes móveis, e existem diversos riscos. Essas polias expostas, todo o conjunto de embreagem dele é um grande risco. E normalmente esse camarada que fica aqui de capacete, ele nem sabe, mas o capacete não segura um batistaca, né? A estaca. Ele fica ali do lado. Ainda bem que desce reto, né? Equipamentos autopropelidos eu coloquei aqui, mas é o seguinte, tá? Esses equipamentos, eles não se enquadram na norma, mas existem muitos acidentes que acontecem com eles que poderiam ser evitados também com tópicos da norma. E algumas conclusões aí, para a gente fechar e bater um papo. Gente, a NR12 se aplica a quase todo tipo de máquina. Por que eu ponho entre parênteses o quase? Por exemplo, uma parafusadeira elétrica não se enquadra, máquinas portáteis não se enquadram, máquinas autopropelidas também não. Então, eu tenho uma máquina aqui em casa, se enquadra, eletrodomésticos não se enquadram. O Inmetro e alguns outros órgãos exigem algum nível de segurança, né? Porque, assim, se você pegar uma máquina de lavar mais antiga, como era da minha avó, ela não parava de girar quando abria, tá? Isso foi mudando de acordo com o tempo. Uma curiosidade que a gente tem, o Brasil é o único país do mundo que tem máquinas de lavar com tampa translúcida ou transparente, naquelas que são de você fazer a alimentação pela parte superior. Tá? Eu acho que o brasileiro ele é curioso, ele gosta de ver a máquina funcionar. Então, eles começaram a fazer a tampa de vidro porque começou a ter acidente, ou de vidro ou transparente, né? Pode ser de policarbonato, pode ser de outros materiais. Começou a ter muito acidente de máquina ficar aberta e até criança cair dentro. Tá? A gente tem um tópico muito importante aí, que é a capacitação de operadores, que é sempre obrigatória para operar as máquinas, né? E, assim, o que a gente vê pela experiência que a gente tem? Muitas empresas negligenciam o treinamento ou o tempo de treinamento. Por quê? Imagina uma construtora, uma empreiteira que está com o tempo correndo já para construir alguma coisa.
você acha que eles vão parar as equipes de obra para fazer, por exemplo, um treinamento de segurança que leva meio período? Tá? Esse tempo parado para a construtora ou a empresa enxerga como custo e não como investimento. Tá? Só que, por exemplo, se ela fizer uma comparação do custo que é um acidente versus o custo das horas de treinamento, ela vai começar a entender que o custo do acidente é muito mais alto. Tá? Para quem vai começar ou já tem vida no canteiro, muita atenção, os riscos são dinâmicos, como eu falei várias vezes. A gente tem diversas situações bem diferentes dentro de um mesmo dia de trabalho, tá? E um cuidado se vocês forem procurar número de acidentes. Ultimamente, eu estou vendo muita notícia falando assim, o número de acidentes de trabalho na construção civil quadruplicou, tá? E aí o nosso jornalismo, que muitas vezes é sensacionalista, ele não conta que ele pegou a referência para quadruplicar do período de pandemia, onde muita gente ficou em casa ou trabalhou menos, e aí realmente o número de acidentes caiu. Tá? Então, muito cuidado com as frases soltas que às vezes vocês leem, sempre fiquem atentos a essa questão. Quadruplicou de quanto para quanto, em que período de tempo, por quê? Sempre tentem buscar os motivos para vocês terem como explicar, como justificar isso. Tá bom? Esses são meus livros. Tá? Eu tenho 2 livros, o terceiro vai ser lançado de forma internacional logo mais. O primeiro é um livro que fala uma introdução à área de higiene e segurança do trabalho, uma abordagem prática e objetiva mesmo. Tá? O segundo ele já é um livro mais avançado para quem já está na área, principalmente de segurança do trabalho, tanto técnicos como engenheiros de segurança. Tá? E, por fim, eu queria agradecer a cada um de vocês pela audiência, pela paciência aí. Fica aberto aí para o networking, para quem quiser, e para quem quiser fazer algum tipo de pergunta. Sempre falo para os meus alunos, dúvidas, críticas, sugestões, e agora é a hora dos arrependimentos, que já acabou. Então, eu estou à disposição. Daniel, é o Davi que está falando. Em primeiro lugar, eu queria só agradecer aí pela sua contribuição em dispor do seu tempo para passar um pouco de conhecimento para a gente, né? Na vida a gente tem que sempre estar aprendendo, sempre tem que estar com o coração aberto, com a mente aberta, conforme diz Einstein, para poder aprender. Ou conforme a gente ouve, a gente assimila o nosso estado de espírito, o nosso cérebro, ele jamais vai voltar ao estado de origem. Então, eu queria agradecer de verdade aí pela sua contribuição, por ter preparado esse material para a gente, para trazer esse conhecimento todo. Obrigado, eu que agradeço. Eu agradeço o convite e a oportunidade. Ô, Daniel, quero te agradecer também, né? Aí por sua disponibilidade, né? A gente aprendeu bastante coisa. Conhecia parte das normas, né? Parte eu fiquei conhecendo aqui. Gostaria que você deixasse também o link para a compra dos livros, né? Que eu vou. Tá, nesse QR Code vocês conseguem acessar. Beleza. Tá? Que eu só quero que você me passe em PDF a apresentação, que eu vou colocar no site lá nosso lá. Depois eu transformo ela e te mando. Pode ser Isso. amanhã? Pode ser sim. E fica para as turmas futuras aí, tá? Legal. Agradeço muito aí a sua palestra, viu? Legal. Que bom que vocês gostaram. É sempre legal a gente trocar ideia, sempre é legal a interação. Eu falo muito assim, quando a gente consegue ter uma via de mão dupla, é muito rico, porque por mais que você fale, o Daniel é o palestrante, sempre tem gente com conhecimento desse outro lado aí, que vem para contribuir, que vem para agregar. Isso é muito legal. Tá? Não sou eu só que estou tentando trazer alguma informação para vocês, tentar ensinar vocês. Muito pelo contrário. Vocês também trazem um monte de informação aqui para mim, que me ajuda no meu dia a dia, que sempre me ensina também. Eu fico muito feliz com isso. Eu agradeço muito. Tá? A Maria Fernanda acho que passou o link aí, né, Fernanda?
Sim, sim. Primeiramente, eu queria agradecer o Daniel, né, em nome de todos os alunos, por, né, ter tirado esse tempo para vir aqui, para nos ensinar um pouquinho mais. Excelente palestra, parabéns. Valeu, E, obrigado. pessoal, eu deixei o link do Forms no chat, tá? Só entrar lá, preencher, aí vocês terão acesso ao certificado. Beleza, gente? Daniel, Obrigado por vocês. obrigado, viu? Eu te faço um convite aí, você preparar uma nova palestra pra gente. Mas fica para o ano que vem, porque a nossa agenda aí está lotada até em dezembro, né? Ó, eu vou deixar o convite aceito. Eu gosto muito, é muito legal interagir com uma turma que é bacana de trocar ideia. Tá? A gente troca uma ideia aí sobre alguns temas, a gente conversa sobre alguma coisa. Aí, se quiser mandar alguma coisa, eu te mando. Vamos ver o que casa melhor aí para as turmas, tá bom? Obrigado, Daniel. A nossa lista de presença tem lá umas sugestões de palestra, de temas. Aí a gente vai encaixando, vai tentando correr atrás. Tem meu disso contato, daí. fica à vontade para trocar uma ideia comigo aí. Eu respondo sempre que possível. Você viu que às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. Aham. Tá bom? Gente, obrigado. Boa noite para vocês. Tá? Tudo de bom aí. Valeu. Obrigadão mesmo. Forte abraço. Obrigado, Dani. Valeu. Valeu, Valeu, pessoal. obrigado, Daniel. Obrigada, Valeu, pessoal. Muito Forte legal. abraço aí. Obrigado, viu? Pessoal, boa noite. Obrigado, Daniel. Falou.